semestre já conseguiu entrar na indústria como mecânico? Entrei na faculdade e daí no segundo semestre, a própria empresa que eu entrei, né, da indústria, eles tinham um programa de vir buscar novos funcionários dentro da faculdade. Então eles buscavam manutentores, o objetivo da empresa era pegar pessoas sem experiência mesmo e desenvolver o profissional lá dentro. Era uma cultura que tinha dentro daquela empresa. Depois se perdeu um pouco isso, mas quando eu entrei era isso. Eles tinham a cultura de pegar manutentores com zero experiência e moldar eles de acordo com a necessidade deles internos. Vamos continuando falando de carreira, né, que você falou. Aí você iniciou na carreira e você ficou 10 anos na mesma indústria ou você... Não. Eu já tenho 10 anos de experiência com indústria, mas passei por algumas empresas. Então, primeiro era um frigorífico, né? Esse que eu iniciei minha carreira num frigorífico. Trabalhei por 2 anos no frigorífico como manutentor. Então eu ingressei lá como mecânico e trabalhei os 2 anos como mecânico. Isso na carteira, vamos dizer assim. Porque eles tinham muita oportunidade. Então eles abriam esse leque de oportunidade dizendo assim, se você quer aprender elétrica, vamos te ensinar elétrica. Então no final ali eu já estava fazendo até automação dentro do frigorífico já, porém ainda o meu cargo era mecânico. Exatamente. Aí... Nesse meio tempo aí de 2 anos no frigorífico, o frigorífico foi sofrendo ampliações e tudo mais, foi crescendo, até cresceu muito, por sinal. E com isso foram vindo máquinas importadas, altas tecnologias e tudo mais. E eu sempre gostei da tecnologia, sempre gostei de coisa nova e sempre fui muito curioso em aprender e querer saber coisa nova. Então, quando começou a vir as máquinas novas, eu tinha curiosidade de aprender e querer mexer nas máquinas, né? Até por depois, né? Por exemplo, os caras vinham, instalavam a máquina, depois quem tinha que manter era a manutenção. Sobrava, né? Pra nós, né? Exatamente. Ficava ali 1 aninho de boa, né? Depois, ó, se virem, então, né? Então eu aproveitava esse pessoal que vinha, os técnicos da empresa, por exemplo, das empresas, e tentava adquirir quanto mais conhecimento conseguisse, melhor, né? E aí, então, nessa minha curiosidade, chamou a atenção do pessoal lá, de uma das empresas, e aí eu recebi o convite para trabalhar numa multinacional. Na época que eu recebi o convite, eu ainda faltava 2 meses para terminar a faculdade. Estava em processo de TCC e tudo mais, já estava com a colação marcada, mas tinha algumas coisas para terminar. E aí eu falei para eles, eu até posso ir para trabalhar com vocês, mas eu preciso terminar minha faculdade, né? Então houve um acordo ali, eles liberaram esses 2 meses aí, terminei a faculdade. Tanto que eu colei grau na sexta-feira, no domingo eu viajei para São Paulo para fazer os treinamentos, fazer os documentos já lá da empresa nova. Que bacana, cara. E questão de inglês, como que tava? Já tinha inglês nessa época? Não tinha nada. Eles contrataram multinacional? Eles contrataram na multinacional não era requisito, vamos dizer assim. Né? Não era pré-requisito. Então eu tinha 2 anos de frigorífico, vamos dizer assim, e entrei numa multinacional fabricante de máquina de frigorífico. Que, por sinal, é a maior fabricante de máquina de frigorífico do mundo. Que é do frigorífico, sabe qual que né? Tudo bem. Não vamos saber, falar né? Aqui para não ocorrer strikes nem nada, né? Aqui na nossa primeira transmissão aí. E eu cheguei, eu trabalhava na multinacional, eu já cheguei a fazer um atendimento emergencial no Chile. Que olha o empenho, fazer a viagem toda. Chegar lá em 2 minutos resolver o problema. Dá um prog rum. Cara, era a coisa mais simples que não é melhor nem expor aqui, mas cara, por que não é melhor não expor aí? Comeram bola, não, assim. Agora você tem que fazer eu me sentir melhor, porque eu contei essa história agora e eu fiquei triste de novo. Cara, então era uma raio-x também. Porém, essa raio-x, ela é um pouco diferente dessas que você conhece. Ela, além de ter o sistema todo, ela tem uma tela de inspeção para o operador que está fazendo, vamos dizer assim, o reprocesso. Então, para o pessoal entender, o que é a máquina de raio-x? É uma máquina que faz leitura do produto e faz detecção de osso. No caso ali do frigorífico é do frango, né? Então ela faz detecção de osso no frango. Essa específica, ela tem um kit upgrade, que ela tem uma tela para o operador que está ali cuidando do repasse, ou seja, do produto que foi detectado o osso. Cada produto mostra na tela onde que estava o osso para facilitar. Mas tipo estático? Você colocava o peitinho ali? Não, é dinâmico. Conforme vinha o produto, já aparecia a foto do raio-x na tela e o operador conseguia identificar. Mas unitário daí? Unitário. Daí precisavam de uma alimentação mais perfeita e tudo mais, mas funcionava mais ou menos, mas funcionava. E embaixo dessa IHM tinha uma emergência, mas ninguém viu. Esqueceram ela. Emergência, E aí eles estavam condenando o relé que na verdade é um CLP de emergência, né? E eu cheguei lá e soltei aquela emergência e resetei a máquina. Até o Chile.
daí, agora nós tava falando de BO aí, em uma bucha braba aí, qual foi uma pior que tu lembra aí? Bucha braba. Bah, tem tantas, né? Nossa, e é pior que a gente conversa assim, e quando você tem que falar, é difícil de lembrar, É cara. difícil. Eu tô tentando lembrar uma braba aqui de uma. mesmo. Mas eu tenho, acho que tem uma. Cara, teve nessa empresa que eu trabalhava, eles fabricavam um robô, né? Então, para matança de suíno, como é um serviço muito pesado para ter operador com serra gigantesca e tudo mais, então eles inventaram os robôs e deu certo e tudo tá. Tinha aqui no Brasil, ainda no Brasil, tem 9 unidades desses robôs aqui no Brasil. E uma delas deu um problema e eu fui para lá fazer o atendimento. E ali tava feia a coisa, cara. Foram 48 horas praticamente dentro da planta. E não resolvemos o problema. Teve que vir especialista de fora. E foi um negócio assim que foi uma semana de frigorífico parado. Parado não, né? Porque aí eles começaram a fazer o processo manual. Mas reduziu tipo em 70% a produção do frigorífico. Imagina, né? E daí dá uma perca gigantesca. Porque dá impacto no campo e tudo mais. É igual um frigorífico, né? Sempre pra trás. Mas E agora com essa taxação da fotovoltaica, tá compensando ainda? Né? Cara, essa taxação, vou sendo bem sincero, não só nós, mas como o mercado solar utilizou isso como um bordão de vendas pro ano passado. Então, todo mundo utilizou disso para quê? Vai ter uma taxa que realmente existe a taxa, e aí utilizou disso para vender. E vendeu um monte, tipo, e era vantajoso mesmo comprar antes de essa taxa. Porém, essa taxa assustou muito o pessoal, e o pessoal hoje acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, é uma migalhinha lá da história não é uma taxa do sol. O que seria essa taxa que entrou? É só da transmissão, né, no caso. Exatamente. É uma segurança para a concessionária de energia, que quem vai produzir a sua própria energia vai estar utilizando da concessionária, porque você gera créditos, acumula na concessionária e reutiliza a energia deles. Então, é uma segurança para a concessionária de que quando você está utilizando, você está pagando por esse uso. Então, basicamente, essa taxa é um uso da rede. Que já tinha, né? Cara, o valor ele vai ser gradativo, vai se aumentar em 7, 8 anos, mas vai chegar a 12 centavos o quilowatt. Até de curiosidade, tipo, a partir de que valor de conta que compensa, né, você instalar um sistema? Tudo depende do que você pensa. Compensa todos, né? O que não compensa, por exemplo, é se você paga somente a taxa mínima da tua fatura, que é um valor obrigatório da concessionária. Passou disso, já vale a pena. O que acontece, o que varia de uma coisa para outra é o tempo de retorno do investimento. É isso que é o mais... É isso que influi, Obviamente que se tu gasta mais energia, o teu retorno de investimento é menor. Se tu consome menos energia, tu vai demorar mais para pagar o sistema, porque é pouco por mês, só que tu vai compensar ali na fatura. Na fatura. Pra você entender, as placas solares elas podem ser instaladas faceadas para o norte, para o leste e para o oeste. Não é que não pode. Compensa, né? Não compensa instalar elas para o sul, voltadas para o sul. A gente pegou um caso de um cliente que só tinha telhado sul na casa. E era uma casa assim, vamos dizer assim, era um estúdio que era só uma meia água assim, teto único, sul. E era a fachada da casa. E daí chegamos num ponto assim, eu falei, tem como instalar, né? Só que não pode ser acompanhando o teu telhado, a gente vai ter que fazer uma inversão de telhado. Aí o cliente falou, cara, eu não quero estética, eu quero economia. Então, seguimos a vida, fazer uma inversão, instalamos e... Segue o baile. Segue o baile. E quanto que tá o rendimento de cada placa? Varia do fabricante, varia do Tem muitas modelo. marcas? Tem, inúmeras. Tem bem leigo mesmo, cara. mais de 500 marcas hoje de placa no mercado. Senhora. Porém, tem as melhores, tem as piores. E para isso existe uma classificação mundial hoje, que é chamado os Tier. Então tem Tier 1, Tier 2 e Tier 3, que seriam a classificação a nível de qualidade de módulo. Então, no Tier 1, que é o mais top, tem 30 marcas hoje, que estão elencadas como as 30 melhores do mundo. Ela gera, né? Vai para uma inversora, modula, entrega de volta para a rede. Isso. Então, a produção de energia solar hoje ela é em corrente contínua.
Então você produz em corrente contínua e manda para o inversor, ele modula ele faz a leitura da rede, obviamente. E põe em fase. Que varia, por exemplo, aqui no centro pode dar 60 Hz cravado. Lá no interior pode dar uns 58 ou uns 62. Então ele faz a leitura da rede e entrega de acordo conforme está a rede. Se a rede subir a frequência, ele sobe a frequência. Se a rede subir a tensão, ele sobe a tensão junto. Então ele está todo o tempo lendo a rede e fazendo a entrega do igual, para não ter nenhum conflito, né? Senão, né? Na entrada daí, né? Exatamente. Aí dá um BOzinho, né? Então, essa por norma da ANEEL, que é a norma que faz a regulamentação total de tudo isso aí, não pode ter produção de energia enquanto a concessionária não está fornecendo. Então, por norma, cortou a concessionária, o inversor tem que parar automaticamente. Por quê? Imagine o seguinte, a concessionária vai lá e desliga uma rua inteira para fazer manutenção. E você vai estar injetando energia naquela mesma rede. Então, Então, em paralelo a isso, a gente utilizou da nova empresa de soluções industriais para suprir as necessidades da empresa também. Junto a isso, a gente está trabalhando com geração a diesel. Então, a gente faz integrador de gerador a diesel. Então, a gente não fabrica, obviamente, e não vende. Então, a gente indica ao cliente, esse aqui é a marca que a gente integra, e aí faz toda a integração, principalmente com clientes que possuem sistema fotovoltaico. Por quê? Quando que funciona o gerador? Quando não tem concessionário. Sim. Porém, se você ligar o gerador, o sistema solar, se estiver mal conectado, ele vai entender que tem energia e vai ser duas fontes de energia entrando na rede só interna do cliente. E aí o que dá conflito estoura no mais fraco, que é o inversor solar. Então, essa integração é justamente para quê? Fazer a intertravamento certinho para quê? Quando cortou a concessionária, o inversor para, independente se o gerador está ligado ou não, ele para. Medida de segurança, né? Exatamente. Então, mas muitas pessoas, por exemplo, às vezes por não saber, não fazem o intertravamento certo ali da ligação e acaba danificando o inversor. Imagine uma caixa d'água, né? Olha lá, Lopes. Gambiarra. Nossa. Ai, nossa, como que você tá esquecendo, cara? Me diga uma coisa, multinacional, isso aí faz gambiarra? Não, você vai falar igual os outros técnicos? Nós não faz gambiarra. Cara, eu vou te falar uma coisa assim. Qual que é a orientação que eu tinha, pelo menos, né? Tá fudido, tá precisando rodar? Faz rodar. O objetivo é o cliente atender o cliente. Porém, você tem que avisar o cliente. Em alguns casos, eu cheguei a chamar o técnico de segurança da planta, né, e falar o seguinte, tá com problema, assim, assado, o sistema de segurança tá falho, e o único jeito de rodar é fazer um jumper aqui, porque não tem peça, tem que fazer pedido e tudo mais, tem que jumpear o sistema de segurança. Fica a critério de vocês, né? Eu não vou meter, não. Mas é uma orientação que a gente tinha também. Não se responsabilize por esses atos, né? Então, tu orienta e fala, quer que eu faça, eu faço, né? Então, daí, nesse caso, foi chamado o técnico de segurança, eu expliquei para ele a situação, e o técnico de segurança falou, não, nós vamos isolar essa área aqui, então, não entra ninguém, não sai ninguém, mas nós vamos rodar a planta. Numa reunião, um engenheiro lá, um engenheiro mecânico, né, falou que a gente esquece o quão frágil é o corpo humano. A gente, eu vejo quando, tipo assim, você vai crescendo. Eu, quando era criança, se a gente caía, você rolava na terra, levantava, se espreguiçava e saía correndo. E aí, esses dias, né, anos atrás, que eu percebi o quão fraco a gente fica com o tempo, cara. Que eu tava vendo a esteira de talisca, e aí, o final dela, eu tinha que me espremer ali, eu tava cuidando das taliscas, e uma hora eu me esqueci, sabe? Virei assim com o pé e dei uma talisquinha bem no meio da canela, assim, ó. Nossa. Eu acho que ficou 1 mês e meio sentindo a canela, assim, sabe? Aquela batida, e você vê, cara, meu Deus do céu, uma batidinha, foi um cortinho, ficou até cicatriz, mas é um cortinho desse tamanho, ficou 1 mês doendo, gente. E não, eu assim, não me machuquei muito na indústria, mas teve uma vez que foi a mais que eu senti, assim. Eu, no frigorífico, ainda estava como manutentor aqui no frigorífico, e lá tinha máquina de dobrar caixa. Que é uma máquina que vinha a chapa de caixa pré-cortada, ela dobrava e colava. E era uma máquina que vem a cola, vamos dizer assim, seca, né? E ela esquentava a cola para derreter para fazer a colagem das caixas. Então era com cola quente. É uma cola específica para papelão. E aí, o que acontecia com frequência, trancava os bicos dessa máquina. Não sei se era má regulagem, o que era, se era o que tinha. Eu sei que trancava os bicos dessa máquina de cola. Até má operação, de repente, porque era tudo pré-aquecido. Esquentar demais, né? Eu acho que esquenta demais aí. E aí, um belo dia, eu fui lá,
tinha queimado a resistência da mangueira, porque até as mangueiras tinham resistência para manter a cola aquecida no todo o percurso. E eu fui trocar essa mangueira. E aí eu fui trocar a mangueira, beleza, desliguei a bomba, tudo e tal. Como tava a cola seca dentro da mangueira, a bomba, por mais que desligada, ficou pressurizada. Mas não tinha como saber. E eu fui lá e desconectando a mangueira próximo da bomba. Quando eu tirei a mangueira, espirrou cola em cima da mão. Tem até hoje um pouco da marca aqui, assim, ó. Fez um C em cima da mão de cola quente. A cola acho que 180 graus 180, por aí, 160, dependendo cara, da na marca. hora levantou a bolha em cima aqui. E daí tu imagina, a bolha levantou na hora, cola por cima e tirar a cola. Nossa. Daí fui no ambulatório da empresa, a gente pegou um bisturi e erguendo a cola e cortando com o bisturi, porque a cola tinha grudado nos pelos também. Daí tu ia cortando os pelos e foi tirando a cola. Mas ficou a bolha aqui, cara, foi uma tristeza. Nossa, mas eu verdade, peguei depois... uma situação de caos no frigorífico que foi cabuloso. Foi falha da manutenção, né? Não interessa quem fez, mas foi uma falha da manutenção. O que aconteceu? Fui eu? Não. No frigorífico tinha o chiller, então, que é o sistema de resfriamento de frango, né? Pra quem não sabe o que é um chiller, imagina um tanque gigante com água gelada. Eles jogam o frango ali e dentro tem uma rosca sem fim que vai transportando de uma ponta a outra. Nesse tempo, gela o frango e está pronto para fazer o corte, né? Foi feita a manutenção no final de semana no chiller e os manutentores trocaram um redutor. Como é um equipamento muito grande, o que é feito? Tira um redutor, manda para o conserto e bota um redutor revisado no local, né? E nisso eles desligaram o motor e tudo mais. Quando foram ligar, a ligação de fase normalmente varia de motor para motor. Tá. Como era outro motor, eles tinham que testar a rotação. E testaram e acharam que estava certo. Mas estava invertido. Isso num domingo, né? Na segunda-feira startou a produção e ninguém foi lá olhar porque não tinha o costume de se olhar o chiller, porque normalmente ou tava ligado ou não tá ligado. E tava ligado, pá. Começou a produção. Deu uns 40 minutos de produção, não tinha nem operador de produção, ninguém lá. Deu uns 40 minutos a menina da qualidade foi fazer a medição da temperatura da água. Que era, não sei, acho que fazia a cada hora, não sei, ela devia ter feito uns 20 minutos antes de começar o processo e depois deu 40 minutos, que era o horário que ela tirava de novo. Chegamos lá, tava invertido o primeiro chiller. Tinha uma montanha de frango do lado do chiller, tinha aberto a porta de emergência, tinha frango pra fora do frigorífico, tava o caos. Tipo assim, eu não sei quantificar quantos frangos, mas eu tinha uns 10 mil frangos lá, tipo assim, jogado pro chão lá. Tudo perda daí, né? Tudo perca devido a uma fase invertida. Mas eu errei a ligação, meu. Errei no brútil. Porque não era acostumado a... Tipo, pegava o motor reserva e ligava. Só que o que aconteceu? Esse motor foi pra rebobinar e os caras provavelmente não tinham 380 pra testar, sei lá. E fecharam em triângulo ele. E lá era tudo estrela, né? 380, né? Sim. Cheguei lá no piloto automático, né? Tipo, liguei o motor. E era um motor grandinho, cara. Acho que era uns 20 CV, cara. Era um motorzinho grande. E ele ainda rodou 1 hora, cara. Nossa. Daí, nossa senhora, aí é a pior sensação, cara. Você chega às 7 horas lá, faceira, segunda-feira. Lá, abre a ata, trocaram o motor da... Ah, esqueci o nome da peça, né? É um filtro rotativo, né? Aí eu olhei ali pro Megane terceiro turno e falei, viu, mas por que foi trocado? Aí ele já assim, eu claro, liga ah, meu Deus do céu, gente. Quem nunca, né? Quem nunca que atira a primeira pedra, gente? Opa. Na verdade eu almejava uma engenharia, né? E aí acabei entrando no curso de manutenção. Engenharia. E entrei na indústria e não saí mais até hoje, né? Olha lá, o Cauã botou uma pergunta aqui, ó. O que falar do operador que desliga a máquina na emergência e depois chama a elétrico porque a máquina não liga? Aí você vai... O problema não é apertar a emergência. O problema é a voadora que ele dá na emergência pra parar, né? Que, meu Deus do céu, gente. Eu não sei. Com aquele... Vem no sangue, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, quebrava alguma coisa em casa e eu já falava pra minha mãe, deixa que eu vou desmontar, eu quero ver se conserta. Normalmente dava merda, mas eu tentava. O importante é o aprendizado, cara, né? Tem uma coisa que a minha mãe enche meu saco até hoje. Uma estrela de Natal.
Sabe aquelas estrelas assim? É uma estrela dessa gigantona, assim, mantinha na porta uma estrela de Natal e funcionava, parou de funcionar metade. Falei, mas mãe, deixa que eu vou dar uma olhada e eu vou consertar. Não funcionou. Quando eu peguei pra consertar, metade funcionava, depois não funcionou mais nada. E aí a minha mãe me lembra até hoje dessa estrela. Nunca superou? Nunca superou. Quantas chaves 13 já foram perdidas durante a caída? Nossa senhora. Chave 13, chave 10. 13, 10, 17. Aí da 17 pra cima já tem. Você já sente falta mais rápido, né? O que me salvou de perder ferramenta foi depois que eu comprei uma maleta de ferramentas que cada chave vai encaixada no seu lugar. O Pocayoke, daí. Aí sim, aí não tem, porque daí a marca é específica e cada uma tem o seu lugar. Você terminou o serviço, você olha, você não tá faltando nada. É a prova de burro, né? Você olhou, não tem um buraco, tá tudo certo, não perdeu. E aí cada um tem um sistema de organizar, né, a caixa de ferramenta. Daí, a Borne aqui de um lado, aí eu ainda pegava a fenda, vai ficar pra esse lado e eu fazia a mesma coisa. Philips ficava pra esse lado. Daí eu olhava mais ou menos, sabia o lado que ia, né? Só o meio, daí o meio ficava as pesadonas, né, as brutas daí. Ali o meio da caixa, acho que é de todo mundo é uma bagunça. Não tem como ficar organizado ali, né, cara? Deixa, cara, manutenção na escuta. Cara, essa frase eu acho que... Assim, tem frases e frases. A mesma frase tem vários sentimentos para o manutentor. Vou te explicar. Uhum. Cara, na segunda-feira, normalmente na indústria é o caos. Porque é o que acontece, tá todo mundo engrenando. As máquinas também. As máquinas também. Cara, a manutenção na escuta. Na segunda-feira, esqueça, é a frase. Caos. Pode saber que tá uma loucura. Agora, numa sexta-feira, não tem produção no sábado. O operador sabe que terminou o produto, ele vai embora. Uhum. Cara, nem é falado essa frase no frigorífico. Nunca, né? Só se o cara tá chorando assim no pé, não vai ter jeito, vou ter que chamar. O operador faz das tripas o coração pra não parar a máquina, pra ele acabar o produto logo e ir embora. Só fazer as emendas e emenda desses cabos grandes ali. Chega a ser bonito de ver, cara. É um cara fazendo uma obra de arte ali com o estiletinho, abre e limpa com álcool. E junta ali. Põe malha, põe malha, põe trama, e isola, aí mega. Aí eu lembro que o cara fez duas, o cara falou lá que o cara fez duas, na terceira negou, deu fuga. Daí o cara xingou. Imagina, aí tem que cortar tudo, né? Sim. Mata ali e faz a emenda de novo. Sim. Meu Deus, mas falar foi. Esse negócio de arco é complicado. Eu já peguei uma situação, presenciei um acidente com arco. Lógico, o arco era bem menor, mas o que estava acontecendo? No frigorífico, uma empresa tinha sido contratada para fazer uma limpeza no CCM. O que aconteceu? No CCM foi instalando máquina, entrando máquina, saindo máquina, e acabou ficando disjuntor sobrando, contator sobrando, essas coisas. E a empresa foi contratada para fazer a limpeza, eliminar componentes que não estavam sendo utilizados, justamente para liberar espaço para novos componentes. E os caras resolveram fazer isso durante a produção. Um carro. Nada pode dar errado, né? Aí, aqueles pentes, sabe, de disjuntores, tinha, acho que 6 disjuntor motor com um contator acoplado embaixo. Uhum. E tava utilizando 2 só. E o cara foi remover os outros. E o pente com carga, né, obviamente, tava alimentando 2. Sim. Removeu o primeiro, abriu o arco, veio na cara dele, queimou a cara, queimou os olhos e tudo. Foi feia a situação. Ali? Um quadro. Ajuste técnico gambiarra. Nossa. Hein? Dá. Será que vamos dar? Vamos lá. Assim, ó. O rolamento tá folgado na tampa do motor. Funcionar. Ajuste técnico ou gambiarra? Cara, depende da situação. E olha lá. Sempre vem com o papinho do depende. Se é uma emergência, é um ajuste técnico. Agora, se não é uma emergência, é gambiarra. Tá. Fazer por fazer, então é... Tá.